A graça e a paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Uma boa noite aos irmãos, mais este domingo, celebrando, enaltecendo o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Cristo Jesus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos adorar ao Senhor, iniciando este culto de adoração ao nosso Deus, glorificando, exaltando, enaltecendo ao nome do nosso Deus. Ó Senhor bendito, Deus de glória, Deus de força e Deus de poder. Tu que estás assentado no trono, tu, ó Senhor, é a força, a grandeza e a majestade, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é com grande alegria que nós iniciamos este culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo a ler comigo o texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 4. Isaías 26, 4. Assim nos fala a palavra do Senhor. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vamos ler de novo? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos louvar, vamos bendizer ao nosso Senhor, a nossa rocha eterna, Cristo Jesus, cantando ao Senhor o hino de número 136 dos nossos hinários, 136 dos nossos hinários, chamado Rocha Eterna. Louvemos ao Senhor. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos e o perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras vem penar, nem na paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, meu Jesus. Senhor, obrigado por mais esse dia que o Senhor concede a nós a liberdade, concede a nós a oportunidade de louvarmos, bendizermos o teu nome, meditarmos na tua palavra, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado. Aceita, Senhor, este culto como aroma suave à tua presença. Que todas as partes deste culto, tudo seja para o louvor da sua glória. Assim nós nos apresentamos na tua presença e sempre firmados nos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, louvado seja o nosso Deus que nos dá essa liberdade, que nos dá esta condição de
compartilharmos com vocês a palavra do Senhor. Então é muito bom a oportunidade que o Senhor nos dá e é sempre bom o povo de Deus ter em mente hoje o dia do Senhor, que merece a nossa adoração, merece o nosso culto, que sempre estejamos realmente com um espírito voluntarioso, um coração voluntário na presença desse nosso Deus. Como agradecer, como expressar a gratidão diante desse imenso Deus que tem cuidado de nós, tem guardado a nós, tem fortalecido, tem consolado e tem nos trazido, sim, conforto, tem nos trazido, sim, paz. E a dinâmica desse amor é tão grande, como o apóstolo Paulo expressou, o amor de Cristo nos constrange. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Vamos agora, no momento de culto, confessarmos os nossos pecados diante desse Deus grandioso, diante desse Deus maravilhoso, esse Deus que, ao mesmo tempo, ele é grande, ele é infinito, ele está acima de todos. Esse Deus grandioso, ele se inclina para ouvir a súplica do seu povo. Esse Deus grandioso, ele se aproxima do seu povo. E é bom, sempre bom, nós podermos reconhecer o quanto nós temos entristecido ao Senhor. E não é nenhum exagero quando nós dizemos que não há um dia sequer que a gente não peque. Mas nós confiamos em Deus. Nós confiamos no perdão dele. Confiamos porque a sua misericórdia dura para sempre. Então é sempre bom a gente ter consciência que somos pecadores. A nossa natureza ainda é deformada pelo pecado. Mas nós haveremos um dia, sim, de ter um novo corpo, de ter uma natureza completamente nova e renovada. Enquanto estivermos aqui, vamos sempre reconhecer os nossos pecados e confessá-lo diante de Deus, na certeza e com toda certeza que Ele perdoa os nossos pecados. Ó Deus de glória, nós na Tua presença estamos aqui, Senhor, para pedir perdão. Tenha misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Assim expressamos os méritos de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos, mais uma vez, para ler comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Vamos abrir a Bíblia, segundo Samuel, capítulo 22. Segundo Samuel, capítulo 22. Nós vamos fazer a leitura dos versos 2 e 3. Segundo Samuel, capítulo 22, versículos 2 e 3. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse: o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Olha que palavra gloriosa, palavra abençoada, esse cântico aqui de Davi, né, conforme diz aí no início do nosso texto, quando o Senhor o livrou das mãos de Saul, de todos os inimigos de Davi, e veja o que ele canta, o que ele expressa ao Senhor. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Louvemos ao nosso Senhor com cânticos que expressam a nossa fé, que de fato esses cânticos expressam a nossa confiança em Deus, expressem a nossa segurança, a certeza que nós temos que Deus é a nossa rocha. E possamos louvar e bendizer em todo o tempo, como diz a palavra, cantai ao Senhor, cantai
todos os povos. Então, celebremos agora ao Senhor, louvando ao nosso grandioso Deus. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, e lá no céu isso vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, e lá no céu isso vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou para o teu louvor. Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor.
Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Irmãos, hoje a nossa reflexão na Palavra de Deus vai ser a partir do texto que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 7, e esta é uma passagem bem conhecida nossa, e ali está registrado também uma das frases mais conhecidas na Bíblia, ou seja, a expressão do profeta Samuel que disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos meditá-la, nós vamos refletir sobre esse texto numa perspectiva que envolve um assunto muito importante para nós nesses tempos que nós estamos enfrentando, esses tempos de pandemia. Então é um assunto relevante que eu quero compartilhar com os irmãos sobre esta questão, e os irmãos então vão observar e vão meditar comigo então esta noite sobre esse texto que tem muito a nos ensinar. Então eu convido os irmãos para fazermos a leitura no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Vamos ler a palavra de Deus, assim ela nos diz: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, a tua palavra está diante de nós e rogamos que o Senhor venha a nos iluminar. Auxilia-nos no entendimento da mesma e aplique a tua palavra em nossos corações para o louvor da sua glória. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, já faz praticamente 3 meses que nós não nos reunimos fisicamente. Podemos dizer uma quarentena aí de aproximadamente já 90 dias. E a gente tem reações que se tornam paradoxais, São paradoxos que nós estamos vivenciando. Nós ficamos quietos, inquietos, ansiosos,
calmos, ou seja, toda essa movimentação, tudo que nós estamos presenciando tem causado em nós esses contrastes que nós estamos passando, tá? E em todo esse processo, é verdade também que nós temos aprendido muitas questões. Nós temos refletido, aprendido, ouvido, e numa madrugada dessas, quando o sono não apareceu, eu fui procurar o meu amigo chamado rádio. E você pode perguntar, mas pastor, perdeu o sono, levantou de madrugada, por que não foi orar? Sim, às vezes nós oramos, mas às vezes não. E nesse dia eu quis ouvir o rádio. Eu sou daquela geração rádio. Eu gosto do rádio. Eu tomo banho ouvindo rádio, eu gosto de ouvir rádio, às vezes, antes de dormir, eu ouço rádio. Então, eu estava ali e eu sintonizei na Jovem Pan AM. Estou fazendo uma propaganda aqui, já de graça, né? Eu sintonizei na Jovem Pan AM e me deparei com a chamada ali do apresentador do programa. Ele disse que ele estaria entrevistando um psicanalista, eu não me lembro o nome dele, o que eu me lembro é que ele é professor de uma universidade federal lá na cidade de São Carlos. Então, eu fiquei interessado no assunto porque ele iria tratar sobre o assunto de depressão. E a gente tem ouvido, e a gente tem escutado e assistido, né, que esta questão de depressão teve um aumento muito grande depois de que começou-se a quarentena. Então, muitas pessoas vêm sofrendo deste mal. E eu achei interessante, então, e decidi ouvir a entrevista com este psicanalista, que ele iria tratar sobre depressão. E na entrevista, este psicanalista disse que em tempos que enfrentamos, aumentou bem a procura e muito mais, ele ganhou muito mais clientes. Né? Muitas pessoas o procuram, ligam para ele, mandam WhatsApp, né? E fica conversando com eles. Além dos seus pacientes já antigos, ele diz que ele ganhou outros novos pacientes. E ele disse que uma questão que ele prestou atenção é que mais de 80% das pessoas que o procuram, das pessoas que procuram uma orientação, ele disse que essas pessoas confidenciam a ele que um grande problema que eles têm lidado é com a lembrança, com recordações passadas, ou seja, eles trazem o passado à tona e isso torna muito difícil para eles lidar. Então, eu achei interessante, mas como assim? Né? Ele falou, olha, a maioria desses pacientes, eles confidenciaram a mim que eles estão tendo muito problema, principalmente quando eles trazem à tona o passado, recordações. Isso tem trazido para eles bastante sofrimento. Eu achei interessante e continuei assistindo e também para compartilhar com vocês. Você pode estar perguntando, mas pastor, e eu com isso? Que importância tudo isso tem? Eu estou esperando uma mensagem, algo encorajador, uma palavra de encorajamento, de ânimo. Mas, pois bem, meu irmão, minha irmã, o que na verdade eu e você, o que nós precisamos, não é simplesmente uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Não uma motivação externa. Vamos sempre lembrar que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós, esse Espírito de poder. De poder. Ele é o nosso motivador. Ele é aquele que nos conduz, que nos dá força, que nos sustenta. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é exatamente sobre o problema de recordações amargas. O que esse psicanalista trabalhou na sua entrevista. E eu quero compartilhar com vocês porque nós também enfrentamos esses
dilemas, ou esse dilema. Nós também enfrentamos. Ou você já fez alguma retrospectiva de ações ou confissões? Você nunca falou assim, olha, por que agir daquela maneira? Ou por que permitir que aquelas palavras escapassem da minha boca? Você já se sentiu assim? Você já fez esses questionamentos, né? No passado, aquelas recordações amargosas, né? Você dizendo, por que eu fiz assim? Por que eu reagi dessa maneira? Ou por que eu falei isso? Irmãos, nós estamos vivenciando um momento onde todas essas questões estão vindo cada vez mais à tona. E o cristão não está imune, não está isento disso. Nós também estamos vivendo um momento que presenciamos aí uma tempestade de lives, não é? É live para tudo quanto é lado e para tudo qualquer gosto. E eu tenho assistido algumas, observado, lido, ouvido alguns debates, né, alguns temas, todos os temas, onde se tenta ajudar, inúmeras sugestões ali aparecem. E parece que isso é um caminho sem volta, né? Nós vamos ter que lidar daqui para frente agora, essas gerações, com a tal de live. E cada uma delas com seus temas, cada igreja fazendo a sua maneira, os seus temas ali, de criança, de adulto, de jovem, de adolescente, o que fazer em tempo de pandemia, como ler a Bíblia nesses tempos, como orar, e etc. Tantas coisas. E também tenho ouvido e assistido a algumas lives que tratam dessa questão, a questão de depressão. Isso vem aumentando cada vez mais. Irmãos, eu atento à entrevista que mencionei ainda há pouco, à medida que eu ouvia aquele psicanalista ali sendo entrevistado, eu já estava fazendo uma reflexão. O problema está aí diante de nós e, ao meu ver, entendo que o assunto é salutar. Então eu reforço, ele diz, olha, 80% dos meus pacientes dizem estar enfrentando problemas em lidar com o passado. O que fazer? Como lidar com lembranças amargas? Não aquelas recordações boas que a gente tem, mas o que fazer quando essas recordações amargas aparecem? Insistem em estar na nossa presença. Irmãos, eu respeito e admiro os psicólogos, os psicanalistas, todos esses profissionais, pois eles estudam a fim. Eles estudam grandemente a natureza e o pensamento humano, algo que é tão complexo, né? Como estudar esse pensamento humano, algo tão tremendo, algo tão complexo. Mas também, como cristão, eu tenho aprendido na palavra de Deus que há um jeito de lidarmos com a questão de recordações amarguradas, ou vou chamar de amargosas. Há uma maneira de nós lidarmos com esse problema. E o diagnóstico que a Bíblia dá para os sintomas sobre recordações amargas é regozijar-nos no passado. Como é, pastor? Regozijar-nos no passado. Sim, nos regozijar-nos, nos alegrarmos no passado. Seja o que for que nos leve a alegrar com o que aconteceu a nós e à nossa volta, incluindo as lembranças mais dolorosas. Esta é a forma de se encontrar alívio. Significa, irmãos, voltar ao passado e superar em comunhão com o Mestre o que dissemos ou fizemos a alguém ou o que foi feito e dito a nós. Eu não estou falando aqui em regressão espiritual, não.
Não, não é nada disso. Quando ouvimos o nosso Mestre, o Senhor Jesus, perdoar a nós e aos outros, irmãos, somos então capazes de perdoar a nós mesmos e aos outros. O Senhor nada desperdiça e tudo faz para aproximar-nos mais a Ele e uns aos outros. E foi isso que Samuel fez por Israel. Samuel foi o profeta mais importante para Israel depois de Moisés. E ele também foi o último juiz de Israel. No período dos juízes, ele se projeta como aquele que cura lembranças, ao ajudar Israel a se arrepender e a regozijar-se com os fracassos do passado. Samuel preparou Israel para uma nova etapa, forçando a abandonar as lembranças das derrotas, e a senha para refletirmos sobre isso é a palavra Ebenezer. Em hebraico, Ebenezer significa a pedra de ajuda. Samuel a usou numa época de vitória sobre os filisteus. Ele colocou uma enorme pedra entre Mispa e Sem, e a chamou Ebenezer, ao declarar: até aqui nos ajudou o Senhor, conforme o texto que nós lemos ainda há pouco. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, Samuel tornava uma recordação amarga de anos de derrota e a substituía por um memorial, uma pedra de gratidão. Através dos tempos, o vocábulo se associou tanto com a oração do profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor, que o significado passou a ser quase sinônimos. Israel se transformou pela purificação de recordações dolorosas mediante novas lembranças de louvor. E Samuel ensinou Israel a verdade libertadora do relacionamento inseparável entre gratidão e grandeza. Alguns parágrafos de acontecimentos passados na vida de Samuel trazem implicações para a nossa vida hoje. O grande profeta, o juiz de Israel, assumiu a liderança num período turbulento, perto da colonização de Canaã e do início da monarquia hebraica. Foi esse período. E vamos lembrar também que o profeta Samuel, ele nasceu num período de grande declínio dos juízes. Quando Israel caiu de joelhos, não em adoração a Deus, mas diante da humilhante derrota impostas pelos filisteus. O capítulo 1, o primeiro capítulo de Samuel, revela que o profeta era um presente de Deus em resposta às orações insistentes de sua mãe, Ana. Isso nós podemos ver aqui no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler as palavras. Diz assim: por esse menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Vê, irmãos, na oração de louvor que se segue, podemos perceber por que a gratidão se tornou a fonte da grandeza do filho de Ana nos anos posteriores. A atitude de gratidão de Samuel permitiu a Deus usá-lo num período de maior ingratidão por parte de Israel. Ana deixou
seu filho com Eli. Nós conhecemos a história, para que o auxiliasse na ministração dos atos sacerdotais diante do Senhor. E o Senhor disse ao jovem Samuel que ele estava para fazer uma grande coisa em Israel. Tem início o julgamento da casa de Eli, e nesta passagem nós podemos ver a resposta de Samuel ao Senhor, conforme Eli ensinou a Samuel. Estas palavras, elas haveriam de se transformar na essência do poder do futuro líder. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas vamos ler então um pouco desse contexto que eu acabei de mencionar. Está ali no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, 1 Samuel 3, de 1 a 12. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado do sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendendo Eli que era o Senhor quem chamava o jovem, por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e começarei e o cumprirei. E segue-se então, depois dessa narrativa, os 3 próximos capítulos. Não há nenhuma menção do profeta Samuel nesses próximos 3 capítulos. Mas o que aconteceu em Israel naqueles anos compôs o cenário para o melhor momento do profeta. Os exércitos de Israel foram derrotados num local chamado Ebenezer. Logo em seguida, os filisteus capturam a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Ele morreu, a sua nora então expressou o estado de espírito de todo Israel, quando disse, foi-se a glória de Israel. Veja então, as palavras da nora de Eli expressa a lastimosa condição do povo de Deus. E diante então destes fatos, o povo se dirigiu a Samuel para pedir-lhe que oferecesse um sacrifício que expressasse a lamentação do povo e o anseio pelo poder de Deus.
Samuel, ele foi bem categórico em dizer-lhes que o Senhor só os abençoaria se todos os ídolos de Baal e de Asterote fossem removidos. Samuel sabia que o primeiro passo para o reavivamento em Israel era varrer da terra os ídolos e falsos deuses. Irmãos, a cura de nossas lembranças amargas sempre começa com uma volta decisiva ao curador. A cura das nossas lembranças amargas sempre começa com uma volta decisiva ao curador. Veja o texto bíblico que vamos assim ler. 1 Samuel, capítulo 7, versos 2 a 4. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os asterotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os asterotes, e serviram só ao Senhor. O profeta Samuel levou o povo a Mispa, onde os dirigiu em adoração a Deus, e essa notícia, ela chega aos ouvidos dos filisteus. Olha, o povo de Israel está reunido lá em Mispa. Eles estão reunidos lá. Essa notícia, então, chega aos filisteus. Então, eles decidem atacar o povo israelita. Tudo que passara o profeta Samuel, irmãos, o havia preparado para esse momento. Tudo que ele passou, Deus estava preparando o profeta Samuel para esse momento. Vamos ler um outro texto ainda, no capítulo 7, 1 Samuel, capítulo 7, versos 5 a 15. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, e até ao território delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel.
Então, depois de ganhar a batalha, o profeta Samuel, em gratidão ao Senhor, ele construiu um altar e o chamou Ebenezer, a pedra da recordação, diante de todo o povo. Então ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Com certeza Ana teria ficado feliz, pois sua gratidão se tornou o poder da grandeza de seu filho. Irmãos, o agradecimento nos prepara para um futuro triunfante. O agradecimento nos prepara para um futuro triunfante. Todos nós precisamos dar graças pelo que passou, pelo que virá. A expressão até aqui implica em reflexão e consagração, reconsagração. Duas coisas salientam neste episódio central na vida do profeta Samuel para a nossa peregrinação atual. A primeira é que a nossa capacidade de recordação dada por Deus deve ser enchida com a sua graça e com a nossa gratidão para compensar as severidades de nossos fracassos. Quanta sensibilidade da parte do profeta Samuel ao chamar de Ebenezer o seu altar de louvor. Anos atrás, os israelitas gemeram de dor pela derrota no local conhecido por Ebenezer. Não lhe seria possível esquecer essa derrota até que formassem uma nova imagem deles próprios como um povo vitorioso, como um povo abençoado. Isso implica tremendas implicações para nós. Veja a sensibilidade do profeta Samuel, chamar aquele lugar Ebenezer, de louvor ao Senhor. Anos atrás, os israelitas sofreram ali naquele lugar uma derrota terrível. Mas veja, eles tiveram ali, se formou ali neles uma nova imagem deles próprios, como um povo vitorioso e abençoado. Não um povo derrotado, incapaz, mas agora um povo vitorioso, um povo abençoado. Todas as lembranças inquietantes, irmãos, devem ser trazidas à superfície mediante o poder transformador do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não colocar novas memórias em nossa mente, em substituição às que nos enfraquecem, nós vamos nos transformar em derrotados do passado. Nosso Ebenezer é o local de descanso para a gratidão no meio das fortes correntes da nossa experiência, da nossa jornada aqui. Podemos reconhecer os fracassos com o perdão do Senhor e, em seguida, despojamos deles, regozijando-nos com o que aprendemos. Somos levados a louvar e a dizer: até aqui nos ajudou ao Senhor. E nesse episódio, com Israel, aconteceu isso. Eles despojaram as lembranças amargas de Ebenezer. E agora, renovados, sentindo-se um povo vitorioso, um povo abençoado. E é assim que Deus continua agindo na nossa vida. Ele faz com que a gente despoje de lembranças amargas e olhe para o Senhor e o enxergue como aquele que nos transforma, que nos dá vida, como um povo abençoado, como um povo vitorioso. Todos nós, irmãos, experimentamos o poder das memórias ruins em momentos quando menos esperamos. Isso é verdade. Uma série de circunstâncias traz de volta a percepção de nossa falta de coragem ou resultados de algum compromisso. Revivemos toda a sujeira de nossas imperfeições. Então, o Senhor começa a nos ensinar através do que já passamos. E é assim que aconteceu com o povo em Israel nesse episódio. Jesus nos lembra que apenas aqueles que foram perdoados muito
possuem muito amor. Veja o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Irmãos, diante desse perdão, desse muito amor de Deus para conosco, trazendo reforma em nós, reconstrução em nós, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A segunda coisa que aprendemos com o Ebenezer de Samuel é que o Senhor é o grande curador de recordações amargas. Ele sabe que não podemos agarrar o presente nem nos entregar ao futuro enquanto as recordações enfraquecedoras do passado não forem apagadas. Samuel ajudou a Israel a lidar com o passado e a prosseguir com o desafio do futuro. A expressão até aqui denota futuro. Ela não sugere que o povo de Israel já o tivesse alcançado, mas que o Deus que os trouxe até ali reservava a eles um futuro empolgante. Que recordações do passado ainda o perseguem, ainda o embaraçam? Precisamos, irmãos, de um Ebenezer a lembrar-nos que foi o Senhor que nos trouxe até aqui, e não a nossa inteligência ou habilidade. Nossa confiança é que o Senhor, que até aqui nos tem ajudado, há de acompanhar-nos através de toda a nossa jornada. Amém. Só Cristo, só o Senhor pode lidar com as nossas lembranças amargas. Ele persiste conosco até que nos regozijemos para cada erro ou fracasso, ou para cada ação enfraquecedora ou destrutiva contra nós. O perdão é o único caminho para a liberdade que nos conduz ao futuro. O Novo Testamento contém o Ebenezer de todas as épocas. É a pedra sobre o túmulo de Cristo no jardim de José de Arimateia. Foi colocada na porta do sepulcro, onde colocaram o corpo sagrado do Salvador. Mas Deus teve a palavra final. Ele removeu a pedra e ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele expiou na cruz todas as nossas recordações amargas. Elas foram sepultadas com Cristo. Agora, a pedra entre nós e o futuro, ela está removida. Amém. E uma nova vida pode começar. Como o apóstolo Paulo declara. Vamos ler esse texto. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A estátua de Miguel Ângelo, que ele esculpiu de Davi e Golias e que se encontra no museu lá em Florença, numa cidade italiana, essa famosa estátua, ela foi feita de um pedaço de mármore que um outro artista havia rejeitado, havia jogado fora. Isso é o que Deus faz com o nosso passado, irmãos, com as nossas lembranças amargas. O que rejeitamos, Ele transforma em algo de beleza duradoura. Amém. Ele nos dá poder para regozijarmos com a nova pessoa que Ele esculpiu das experiências infelizes de nossos dias passados.
Nossa atenção agora pode concentrar-se no que será, em vez de que no que tem sido. Deus afirma, olha essa palavra do Senhor: dos seus pecados jamais me lembrarei. Porque o povo de Israel se arrependeu e confiou em Deus pela vitória em suas batalhas, um antigo Ebenezer de derrota humilhante se transformou num novo Ebenezer. Agora um Ebenezer humilde, um Ebenezer de alegria, um Ebenezer de gratidão. O até aqui de Deus implica na promessa de daqui em diante, irmãos. O profeta Samuel experimentou essa verdade. O resto de sua vida foi uma luta com a exigência de Israel por um rei, em vez de firmar-se na confiança em Deus somente. Ele viveu através dos erros de Saul e encontrou a Davi um rei segundo o coração de Deus. Os dias turbulentos dos últimos anos de vida de Samuel tiveram muitos Ebenezeres, muitos. Mas o que ele disse em sua primeira resposta ao chamado do Senhor permaneceu como a doutrina de sua vida. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O profeta ouviu com toda atenção e respondeu com expressividade. Olha esse texto. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. Irmãos, Robert Robinson, esse compositor abençoado por Deus, ele imortaliza o Ebenezer de Samuel em uma canção que ele compôs e ajuda-nos a reclamar reclamarmos o nosso Ebenezer. Ele compôs um hino chamado Fonte de Toda Bênção. Esse hino maravilhoso, ele se encontra lá no Cantor Cristão. Um hino maravilhoso. Deveria fazer parte do nosso novo cântico. E ele diz numa estrofe, ele compôs assim: cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Irmãos, os problemas da vida ou o poder da morte não nos podem assaltar. Bem-vindo ao lar, agora e para sempre. Ebenezer. Amém. Ó Deus, obrigado por deixar com que nós compartilhássemos a tua palavra e meditamos neste acontecimento tão importante na vida do teu povo. Obrigado por trazer o profeta Samuel à história, à existência. Este homem de Deus que conduziu o povo diante do Senhor. Louvado seja o teu nome. E ensina-nos, ó Deus, a lidarmos com recordações amargas, que possamos estar sempre conscientes. E quando nós procuramos o Senhor nos ajuda e nos auxilia. E o Senhor faz com que essas recordações amargas se transformem em Ebenezer, mais um Ebenezer cheio de graça, de paz e de vitória. Continue a conduzir o seu povo, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu há pouco acabei citando este hino que se encontra no Cantor Cristão, Fonte de Toda a Bênção. Então eu quero compartilhar esse hino com os irmãos. Eu sei que muitos conhecem esse hino, mas vejam a beleza, a letra, este hino tão lindo, tão maravilhoso, que expressa muito bem, sintetiza muito bem aquilo que consideramos nesta noite.
Vamos ouvir então o hino Fonte de Toda a Bênção. Manancial de toda bênção, vem o canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá da luz, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, ó Jesus. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedora a tua graça, cada dia e hora sou teu desvelo, sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, sela o coração volante para o céu, meu Salvador. E que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, as consolações, as orientações do Santo Espírito de Deus, sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor Jesus. Chegamos ao final de mais este culto e nós agradecemos a Deus por toda a oportunidade que Ele nos dá. E, irmãos, eu quero compartilhar aqui com os irmãos, porque talvez pareça fácil a gente, quando filma, né, os bastidores e um pouco das dificuldades. Às vezes a tecnologia, ela nos auxilia e às vezes não. E hoje foi um tempo em que a internet aqui travava muito. Mas pela graça do Senhor, conseguimos chegar até o final, pela graça do nosso Deus. Eu rogo as bênçãos de Deus sobre a vida de cada lar, sobre a vida de cada família, que Deus continue a fortalecer. E Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E possamos entender que o Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece. E que mesmo nesse tempo propício à depressão, não vamos nos deixar levar por esse mal. Nós temos Deus, nós temos aquele que conduz a nossa mente, nós temos aquele que pode fazer com que a nossa mente fique saudável, no sentido de reconhecermos o seu amor, de descansarmos diante dos cuidados que Ele tem para conosco. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor. Aí estão os avisos
Que Deus abençoe a cada um.